Exaltado seja o nosso Deus além dos céus, é o que diz essa música. Pode deixar bem baixinho aí, João, por favor. Que a tua glória enche toda a terra. Exaltado seja o nosso Deus além dos céus. Qual que deve ser a nossa atitude, né, diante do que estamos vendo, ainda vamos ver, né, não somente algo local, mas como já está escrito na palavra de Deus, nós estamos vivendo os últimos dias. E qual que deve ser o procedimento do nosso coração? Vamos abrir lá, Lucas 21, 28. A palavra de Deus é sempre a instrução que nós precisamos para a nossa vida. Porque a palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo nos nossos corações, ela é acompanhada de uma força e de uma condição muito além da nossa condição natural ou intelectual. Aqui diz em Lucas 21, 28, está falando sobre a vinda de Jesus, está falando sobre o princípio das dores, né? Toda a palavra de Deus ela é apta para nos ensinar, para nos exortar, para nos incentivar, para nos mostrar um caminho onde nós devemos colocar os nossos olhos. Então você precisa ter essa palavra depositada no seu coração. Aquele que não passa tempo considerando essa palavra é fraco. Porque as circunstâncias elas estão sempre aí gritando diante de nós, né? Os fatos, os problemas, os nossos sentimentos. Mas a palavra de Deus ela te mostra uma outra realidade, a realidade do céu, enquanto nós estamos aqui na terra. É esse lugar que o nosso Deus está chamando para a gente viver hoje, com os nossos olhos fixos nele. Se nós não vivermos desse jeito, a gente não vai dar conta, por causa dos problemas que estão aí diante de nós. Então fala aqui, se você quiser meditar depois, você medita, mas aqui fala no 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, diante dos problemas e aquilo que estamos vivenciando, se os nossos olhos ficarem fixos no nosso Redentor, no nosso Salvador, ele nos vai mostrar a condição eterna que Jesus preparou para nós. Como está escrito em João 14. Voltem um pouquinho. Por que Deus faz isso conosco? Para tirar o nosso foco das coisas naturais desse mundo. Essa semana Deus falou comigo assim. Desapega das coisas desse mundo. E eu tinha lá na minha casa um monte de coisa que tinha um valor para mim sentimental. Um valor de algo que estava de sentimentos no meu coração. Aí eu fui lá naquele lugar que estava todas aquelas coisas, coloquei tudo na minha garagem e trouxe para o nave. Depois que eu fiz aquilo, eu voltei para o meu quarto e veio um sentimento assim de choro, sabe? De pranto assim, diante daquilo que eu estava deixando. E Deus me falou exatamente essa palavra. Michele, desapega das coisas desse mundo. E ele ainda acrescentou essa semana, desapega das coisas e desapega das pessoas. E esse lugar, né, da gente ter os nossos olhos fixos em Deus, porque Deus conta com você, para esse momento que nós estamos vivendo agora. Essa semana nós recebemos aqui no Nave uma visita de uma pessoa que eu tenho certeza que foi uma pessoa trazida por Deus para nos ajudar nesse momento. E o que Deus trouxe de entendimento para nós é que existe um momento, um senso de urgência para que a gente atenda mais crianças nesse lugar onde elas vão receber o amor de Deus e terem a possibilidade de mudança do coração delas e também trazendo a luz do Evangelho para dentro das famílias. Então, um dia eu estava aqui, né, trabalhando aqui no Nave, e eu orei ali na sala de reunião, eu estava sozinha, e Deus me falou que o Nave era a resposta ao clamor do coração das crianças dessa região aqui. Crianças que estão sofrendo todo tipo de coisa, de injustiças, e o Nave é exatamente esse refúgio, a resposta de Deus para a salvação dessas crianças. Então, quando Jesus falou aqui, ó, em João 14, abre lá para vocês verem, já abriram, né? A partir do 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas.
Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar um lugar para cada um de vocês. E quando eu for e vos preparar esse lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para quê? Onde eu estou, estejais vós também por toda a eternidade. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então, o que eu tenho visto, pelo menos nesse tempo, de Deus nos mostrando essa condição que nós precisamos estar atentos no nosso coração. Que se nós colocarmos os nossos olhos apenas nas situações naturais dessa vida, começando lá dentro da sua casa, não é essa a vontade de Deus para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. E eu ouvi uma pessoa falando, de um entendimento que ela teve a respeito do céu, e ali falava-se assim, que diante de nós vai ser colocado, quando nós estivermos ali, a história da nossa vida. É como se tivesse sentado assim as pessoas, e cada um, Deus mostrasse ali todo o registro da nossa vida. Então, como nós vamos escrever a história da nossa vida não depende de Deus, depende da escolha de cada um de nós. E ali, enquanto mostrava essa pessoa falando o entendimento do céu, foi mostrando a casa das pessoas. E foi falado assim, que na casa de cada um era como se fosse uma continuidade daquilo que a pessoa já teve de exercer o chamado de Deus e o servir que Deus nos chama a todos nós. No céu era a continuidade disso. Então, a continuidade da nossa vida na Terra. Por isso que quando fala assim, nós já vimos várias pessoas falando, e é a verdade. Quando nós morremos aqui nessa Terra, se você tem a sua vida salva, escondida nesse lugar em Deus, no mesmo instante que você morre, você já está nesse novo lugar onde você vai passar a eternidade com o seu Deus no céu. Porque a noção que nós temos do céu, irmãos, é como se fosse, quando a gente vai para lá, todo mundo vai ser um fantasma, que não sei o quê, uma coisa natural, o entendimento do céu natural, de coisas que a gente viu em filme, em desenho animado, uma coisa muito superficial. Só que Deus quer nos dar um entendimento mais profundo para que a nossa esperança seja renovada na realidade daquilo que Jesus preparou para nós. Porque está dizendo aqui que Jesus preparou um lugar, uma morada, onde nós vamos habitar para sempre. O Jardim do Éden era esse início do que Deus tinha para a humanidade. Ele fez um lugar perfeito, colocou os animais, criou tudo o que era necessário para o homem viver a eternidade. Não tinha morte quando Adão foi colocado lá no jardim. E depois a esposa, e depois toda a condição que Deus deu para eles multiplicarem e encherem a terra, com a condição de vida que Deus tinha colocado dentro deles. E quando veio o pecado, entrou o quê? Entrou a morte. As árvores que Deus tinha plantado no jardim era para ser eternas. As árvores não morriam, os animais não morriam. O homem e a mulher não morreriam, eles seriam eternos. Mas eles escolheram o quê? O pecado. E o pecado trouxe a condição de morte. Eles não morreram no corpo deles instantaneamente. Foi um processo. No espírito, eles se afastaram de Deus, não foi? Por causa do pecado. Não porque Deus odiou a eles, não, mas por causa do pecado. Fez a separação entre o homem que Deus tinha criado e toda aquela condição de perfeição que Deus tinha criado. Então foi necessário vir Jesus e nos colocar de novo nessa condição no nosso Pai. Novamente Ele nos colocou nessa mesma condição, onde nós vamos passar a eternidade com o nosso Deus. E o tempo que nós temos aqui nessa terra hoje é para mostrar para Ele o quanto nós realmente escolhemos essa eternidade, de estar junto com Ele. É aqui nessa terra que você vai experimentar do amor de Deus por você. Lá no céu vai ser só uma continuidade daquilo que você já está experimentando aqui. Por isso que nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Quando você estiver diante de Deus e lá naquela tela gigante, lá passar a sua vida, não vai ter jeito de culpar ninguém.
Foi por causa do meu marido, foi por causa do meu filho, foi por causa do meu patrão, foi por causa do meu pastor, foi por causa de não sei quem, foi por causa disso, foi por causa dessa situação. Não terá como a gente apresentar desculpas diante do nosso Deus que já conhece toda a nossa vida. Todo o nosso esforço da nossa vida hoje deve ser para quando chegarmos diante do nosso Deus, Ele poder encontrar no nosso coração o servo bom e fiel, que exerceu aqui nessa terra, nos dias que foi confiado a você, o que você escolheu viver? Só depende de você, não depende de ninguém, ninguém mesmo. É um caminho individual que você anda com Deus. É um caminho que você anda no caminho estreito, você e Deus. Não é você e uma multidão. Porque cada um dará contas diante de Deus do seu próprio procedimento. Eu não vou dar contas a Deus do procedimento de quem quer que seja. Mas diante daquilo que se passa no meu coração, nas situações que são colocadas diante de mim, é isso que eu vou dar contas ao meu Deus. Porque fala que nós seremos julgados segundo as intenções do nosso coração. Então vai muito além de somente a gente viver a nossa vida sem compromisso com nada, né? Vivendo a nossa vida do jeito que a gente imagina que deva ser vivida, enquanto nós temos toda a preciosidade da palavra de Deus e a pessoa do Espírito Santo conosco em todo o tempo, para nos guiar a uma vida completamente diferente do que esse mundo tem para nos mostrar. Por isso que hoje em dia, meus meninos esse ano eles mudaram de escola, né? E a Mariana vai estudar, por exemplo, na escola batista, que tem princípios cristãos e tudo mais. Aí eu falei com ela, Mariana, você vai chegar lá na escola e em nenhum momento você vai falar, eu sou evangélica, eu sou da igreja tal. Porque as pessoas é que têm que ver no seu comportamento a diferença que você tem. Porque não adianta mais a gente abrir a nossa boca nos dias que a gente vive hoje e falar, eu sou crente, eu sou evangélico há 40 anos, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Não adianta mais isso. Se você não mostrar com a sua vida um procedimento diferente, as pessoas já estão com aversão no coração delas. A quantas pessoas já decepcionaram, a quantas pessoas foram um mau testemunho, a quantas pessoas falam de Deus e têm o dom na vida delas e são uma vergonha para o Evangelho, trazendo escândalo ao Evangelho de Jesus. Então, nesse tempo, Jesus nos chama para nós vivermos uma vida diferente do mundo, com os seus olhos fixos e sua esperança renovada, sabendo para onde você vai. Que nesse tempo que nós estamos vivendo aqui hoje é só uma oportunidade para nós servirmos verdadeiramente o nosso Deus, com o nosso coração rendido e entregue a Ele, dependente dEle. Se nós não andarmos nesse lugar de humildade, que é o lugar de dependência de Deus, como que a gente vai dar conta de passar pelos problemas que surgem diante de nós? Tudo que Deus quer é esse coração humilde. Quando Jesus andou aqui na terra, é isso que Ele mostrou para os discípulos. Ele nada fazia dele mesmo, a não ser aquilo que ele já tinha visto o pai dele fazer. E ele veio aqui só cumprir um propósito, assim como você também veio aqui na terra para cumprir um propósito. Mas porque você fica embriagado só com as coisas desse mundo, você acha que o propósito de Deus é só para aquele grande lá, que tem um microfone na mão e que se auto-intitula o grande da igreja, é o apóstolo, é o profeta, é o não sei quem. Enquanto Jesus veio nos ensinar que não existe nenhum grande nesse reino de Deus aqui na terra, a não ser a pessoa de Jesus Cristo. E todos nós somos irmãos da mesma maneira, a mesma condição que eu tenho, você tem, a mesma condição daquela pessoa mais, que se acha grande demais no meio da igreja evangélica. A condição dele ou dela é a mesma condição que você tem quando você entra para dentro do seu quarto, de acessar a presença de Deus e tudo que já está disponível para cada um de nós, simplesmente porque Jesus te amou e o amor dele é o mesmo para toda a raça humana. Ele ama todos nós da mesma maneira, por isso a condição de você conhecer a Deus e de andar com Ele é a mesma.
Quando você entra para dentro do seu quarto e rende o seu coração a Deus, você recebe uma outra condição de andar aqui nessa terra. Então, aqui em Apocalipse 21, eu não falei para abrir não, né? Apocalipse 21, 4. Fala assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E ele acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Precisa de mais o quê? A nossa vida no céu será a continuidade da vida que nós temos aqui com o nosso Deus. Mas é um lugar onde não tem injustiça. É um lugar onde habita a justiça de Deus. É um lugar onde não precisa ter nada de iluminação, nem de sol, porque o nosso Deus é o sol da justiça que ilumina todos os homens. É um lugar onde não haverá nada daquilo que você passa aqui, de desejos carnais, de problemas com seus sentimentos, de pranto, de dor, de corrupção, de injustiça, de tudo isso que a gente tem visto se multiplicar na terra, de toda a iniquidade que nós vemos, de toda a injustiça contra as crianças, seja quem for. O céu é esse lugar que o nosso Deus preparou para nós e que nós devemos ansiar no nosso coração. Preparar. Deus, que o Senhor me ache preparada na sua vinda, que eu esteja preparada para ir e habitar no lugar que o Senhor fez para mim. Quando fala da parábola das 10 virgens, o que se falou? Aquelas que estavam prontas, elas entraram e foram ter comunhão eterna com o noivo. E aquelas que não estavam preparadas, ficaram para trás. Nós precisamos ter o nosso coração preparado para esse momento, onde não mais teremos a limitação dos anos aqui dessa vida. Porque a morte já não terá mais domínio sobre nós. Nós receberemos um corpo glorificado. E hoje eu estava lendo lá, né? Porque quando você se coloca diante de Deus para ter um entendimento, além do que você já ouviu, porque a vida inteira eu já ouvi sobre a besta, o anticristo. Quando eu era pequena, eu morria de medo. Chegava de noite do culto, eu nem dormia, de tanto medo que eu tinha. Porque não tinha um entendimento no espírito. E aquelas pessoas que falavam, não falavam de um entendimento do Espírito, apenas uma coisa natural. Aí você pega Apocalipse para ler, nossa, 10 chifres, não sei o quê, e a sua mente natural vai tentando colocar, né, para você enxergar aquela coisa, aí você fica doido. Nossa, que é difícil demais de entender. Porque a Bíblia não é para ser compreendida desse jeito. Se você pega a Bíblia para você ler e entender com a sua cabeça, não só o Apocalipse, mas toda a palavra, ela não será eficaz para você. Porque o Espírito Santo foi enviado da parte de Deus com uma tarefa: nos guiar a toda a verdade. Essa palavra é a verdade do nosso Deus, que o Espírito Santo quer abrir para você e te revelar. Para você ter essa condição de todo o medo que existe no seu coração, de toda a ansiedade que existe no seu coração, que você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Você ter a sua esperança renovada, sabendo que o seu Deus cuida de você. É, 21, 23. Continua aí. A cidade não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o cordeiro é a sua lâmpada. E no 22, 12, para terminar. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão
que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então não vai ter jeito, né, de ser retribuído segundo a obra da minha mãe, do meu pai, de quem quer que seja. Não vai ter jeito. Deus vai me retribuir segundo as minhas obras. Por isso que eu tenho que ver direito o que eu estou escrevendo aqui na história da minha vida. E continuando sobre esse assunto, hoje eu estava lá em casa, né, desse entendimento do céu, da gente tirar essa conotação tão fora da realidade, né? Então, quando a gente for lá estar eternamente com o nosso Deus, nós vamos ter esse lugar que Ele preparou para cada um de nós. E eu vi uma pessoa falando uma coisa maravilhosa, que as crianças, né? Todas as crianças que são abortadas na Terra estão no céu. E você pensa bem, elas precisam ser cuidadas por alguém. Então, se você tem, né, aqui na Terra isso que arde no seu coração de servir as crianças, pode saber que aquilo que você aprendeu de Deus aqui, você vai continuar lá. Eu brinquei com a Mariana, que eu falei, Mariana, sabe como que é minha casa lá no céu? Tem 10 cachorros e eu cuido de um monte de criança. Um monte de criança. Ah, Michele, não tem cachorro no céu, não. Não? E no Jardim do Éden tinha o quê? Olha quantos bichos tinha lá. Que Deus criou. E fala aqui em um versículo, né? Que não terá essa condição de morte aqui da terra, onde o leão vai poder habitar junto com o cordeiro. Né? Não existe nada dessa conotação que o pecado trouxe aqui para nós, porque o que Deus criou para nós, por causa do amor infinito dele por nós, foi perfeito. E quando Deus viu tudo que ele tinha criado, ele falou que era muito bom. Imagina, do ponto de vista de Deus, algo muito bom. Ele já nos preparou um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça. Então, por que você vai ficar com seu coração todo atribulado do tempo que nós estamos vivendo hoje, sabendo que Deus já preparou esse lugar para você? E eu te falo uma novidade também, que hoje que eu aprendi, que no céu vai ter comida, viu? Sabe por quê? Hoje eu estava, Deus, mas como que vai ser lá? Ele me deu quando Jesus estava no caminho de Emaús. Quando ele já tinha ressuscitado e ele já voltou com o corpo glorificado, que é o corpo que nós vamos receber. E ele comeu com os discípulos. Não é lindo demais? Ai, Deus. Gálatas 5:13, para terminar. Como nós devemos viver a nossa vida, então? Sabendo dessa condição, que o nosso Deus está, sim, interessado em como nós vivemos os nossos dias. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Essa parte aqui que eu quero frisar, a que vem agora. Sede antes servos uns dos outros por obrigação. Sede servos uns dos outros pelo amor. Quanto mais da presença de Deus nós tivermos, menos do nosso próprio eu estará vivendo em nós. Eu só posso amar quando eu experimento do amor de Deus. Porque está falando aqui, para sermos servos uns dos outros pelo amor. Mas eu só vou ter a condição de viver nesse lugar se eu experimentar do amor de Deus. Porque o que é o amor de Deus? O amor de Deus, ele vai além do entendimento natural que nós temos do que é o amor. O amor de Deus, ele precisa ser experimentado por nós, para que a gente possa viver nessa condição do amor de Deus em nós. E o que o amor de Deus faz em nós? Ele nos sara, ele nos fortalece, ele nos dá uma nova condição, ele nos dá a condição que nós não temos, ele nos dá paz, esperança, propósito, visão e tudo o que nós precisamos para nós vivermos enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Isso tudo é o amor de Deus que faz em nós.
porque sai totalmente do contexto religioso que nós devemos fazer as coisas para Deus, para merecer alguma coisa, e entra em uma outra condição, onde tudo que eu faço por Deus é porque eu experimento do amor dele em mim. E essa condição do amor é que me dá a condição de obedecer aquilo que ele me requer aqui na minha vida. Então, esse lugar, de dependência de Deus para a gente poder servir, começa dentro da nossa casa e vai se estendendo à medida que somos aprovados ali, diante de Deus. E eu quero só dar um exemplo. Outro dia eu estava num lugar que eu tenho uma máquina no shopping, e eu estava ali para limpar a máquina, eu cheguei muito cedo, e tinha uma moça, a faxineira do shopping, que tinha chegado super cedo também. E em um certo momento eu estava lá limpando a máquina e ela simplesmente soltou lá, me xingou, e por um motivo que ela não tinha razão nenhuma. Aí eu fiquei olhando aquilo, não falei nada, continuei fazendo ali o que eu tinha que fazer. Mas antes que eu fosse embora, eu falei, eu não vou deixar essa coisa acontecer desse jeito. Aí eu cheguei perto dela e falei com ela, expliquei, pedi desculpas pela maneira que ela entendeu, por ela ter me chamado a atenção daquele jeito, que eu não queria chateá-la com nada. E falei com ela que eu gostaria de abençoar o dia dela com alguma coisa. Aí eu falei com ela, o que eu posso fazer por você para te abençoar? Aí ela falou, não quero nada. Não quero nada e pode deixar para lá, não sei o quê. E eu fui falando com ela e ela foi. Eu falei, quantos filhos que você tem? Eu tenho uma filha de 20 anos e tenho um filho de 4 anos. Aí eu falei, e isso era antes do Natal, Aí eu falei com ela, mas pode deixar, então eu vou te abençoar com um brinquedo para o seu filho. Aí eu fui na loja de brinquedo, na hora que abriu, comprei lá umas coisinhas para o menino e entreguei para ela. E ela ficou muito constrangida, com a situação e me agradeceu muito, falou de Jesus te abençoa, que não sei o quê e tudo mais. E o que eu aprendi com essa situação é que exatamente esse é o lugar que Deus nos chama para poder viver nessa terra, que é constranger as pessoas através do amor de Deus praticado na sua vida. É exatamente nesse lugar onde as pessoas realmente não merecem. Mas quando fala aqui na palavra que é para nós sermos servos uns dos outros pelo amor, não é mais uma condição natural nossa, onde eu quero servir todo mundo. Não. É por causa do amor de Deus que está em você. Você não tem outra chance, a não ser de estender a mão para as pessoas. E de cumprir aqui nessa terra exatamente o que Jesus nos chamou para nós sermos. Ele não nos chamou para a gente ser grande aqui nessa terra. Ele nos chamou para sermos servos uns dos outros pelo amor. E ele foi o maior exemplo dessa humildade. E quando os discípulos andaram aqui com Jesus, Jesus ensinou para eles, com a vida própria dele, sendo o maior exemplo de humildade. Mas eles só receberam a condição de serem humildes quando eles receberam o Espírito Santo. Então você não vai estar sozinho para poder servir e agradar o seu Deus nesse lugar que ele nos chamou. É a condição do Espírito Santo em você. Uma condição leve, que não tem aquele peso que a gente acha que tem, e uma condição de transformação. Não mais por causa só da nossa oração poderosa, mas por causa do nosso procedimento. Dentro dos nossos lares, em primeiro lugar, é que Deus está nos chamando para a gente servir pelo amor, aqueles que Deus nos confiou. Esse ano eu vou fazer 18 anos de casada e todo mundo que é casado sabe que a gente passa por momentos difíceis no casamento, situações difíceis mesmo, muito difícil. Mas Deus, ele sempre está ali do nosso lado. Sendo para nós a condição que a gente não tem somente natural, porque só a nossa condição natural para manter os nossos casamentos realmente é um lugar de muito peso, onde é colocado tudo diante de nós. Mas não é para você viver dessa maneira. Eu lembro aqui da última vez que eu ministrei, que
né, teve aquele chamado das esposas virem na frente, e eu vi claramente Deus tirando aquele coração machucado, aquele coração ferido, né, por causa de situações, de palavras, e Deus substituindo com um coração novo, ou seja, uma nova condição que você recebeu. Você já recebeu essa condição de você andar nesse lugar de liberdade, onde não tem problemas você se desapegar das coisas desse mundo ou das pessoas. Não é que você vai viver sozinho, não mais. Mas aquele lugar de domínio que as pessoas exercem lá no seu coraçãozinho, é você que vai escolhendo colocar Jesus no trono, como foi colocado aqui semana passada. E às vezes, a grande maioria das vezes, a gente só enxerga isso quando as pessoas nos decepcionam, quando nos ofendem, quando não era aquilo que a gente esperava. Mas acaba que essa situação, se você tem o seu coração no lugar certo, né, você não deixa a situação te ferir e te levar para aquele lugar de destruição, onde o seu coração se torna insensível, endurecido, amargurado, cabe a você manter o seu coração nesse lugar de liberdade do amor de Deus, que Ele já depositou no seu coração pelo Espírito Santo. Então, as situações que vão acontecendo vão contribuir para você estar mais perto daquele que nunca vai te decepcionar, daquele que nunca vai virar as costas para você, daquele que nunca vai te trair, daquele que nunca vai ter uma palavra sequer que vai machucar o seu coração. É o seu Deus, é o seu Pai, que cuida de você, que preparou aquela casa lá no céu para você. Que nossa vida não é só essa vida aqui. Nós vamos passar a eternidade com o nosso Deus. E eu quero ouvir dele, serva boa e fiel, que fez a minha vontade enquanto estava lá na terra, dando continuidade àquilo que eu já experimento do amor de Deus, da presença dele, do cuidado dele, da paz dele nos nossos corações. Quando você entra para dentro do seu quarto, não entra com aquele horário programado. Talvez durante a semana você não tenha tanto tempo, eu compreendo. Mas e no final de semana? Todos nós temos mais tempo. Entra para dentro do seu quarto, sem compromisso, desliga o seu celular. Desfruta da presença de Deus que está disponível para você. Se você fizer isso, você vai ter a condição de desfrutar da sua vida. Uma vez Deus falou comigo uma coisa tão linda, nunca mais vou esquecer. Ele falou: Michele, eu coloco a felicidade diante das pessoas, elas é que não enxergam. Porque tem uma conotação da felicidade de algo que nunca vai ser atingido lá longe, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Sendo que Deus está colocando diante de você, diante das coisas simples da sua vida, essa condição de você ser feliz. Por causa do quê? Porque seu coração é satisfeito. Seu coração não é o coração amargurado. Conheço tantas pessoas dessa terra que têm tudo, tudo de material, tudo que essa terra alcança, essas pessoas têm, mas o coração é insatisfeito e não consegue desfrutar daquilo que elas têm de mais excelente aqui dessa terra. Tudo é referência ao seu coração. Como que é o seu coração? Satisfeito com a presença do seu Deus? Então, nas pequenas coisas você vai ter satisfação, você vai ter alegria, porque você vai escolher viver nesse lugar. Para de desejar a vida do outro, para de viver uma ilusão. Para de viver só olhando o natural aqui dessa terra. Você tem uma outra condição, muito além do natural. É isso que Deus quer de nós nesse dia que se chama hoje, que os nossos olhos estejam fixos nele. Quando a gente fixa o olhar, eu não vou olhar mais para a direita nem para a esquerda, porque os meus olhos estão fixos no meu Salvador. Aquele que me resgatou, aquele que me tirou do império das trevas. Eu não vivo mais na condição de trevas. Mesmo que esse mundo está mostrando para mim uma condição tão terrível, que a gente quer distância disso aqui, é verdade. E está certo isso mesmo. Mas enquanto nós estamos aqui, como que nós vamos viver? Com os nossos olhos fixos no nosso Deus. Esse é o lugar que Ele nos chama. Amém? Lorena, pode vir. Túlio.
Nós vamos adorar o nosso Deus e entrega o seu coração agora a Ele. Diante de tudo que você ouviu, né, aquilo que foi falado, que entrou aí no seu coração, que você recebeu, e que seja uma condição de nós vivermos durante esse ano que está iniciando, de nós termos os nossos olhos no nosso amado Deus, que realmente cuida de nós, que nos ama, que a gente diminua, que Ele apareça, que cada um de nós tem esse lugar de nos constranger com o amor dEle, com a glória dEle, com a mão dEle estendida para cada um de nós, esse lugar que Ele tem para nós. Então feche os seus olhos, examina o seu próprio coração, vai entregando para Deus aquilo que traz perturbação ao seu coração. Deus nos chama para compreendermos o Evangelho, não na nossa cabeça, não com o nosso entendimento natural, mas aquilo que acolhemos com mansidão, como sendo a palavra da verdade. É isso que produz vida nos nossos corações. É esse lugar que nós precisamos, mais do que as pessoas, mais do que esse mundo pode nos oferecer. Existe um lugar de refúgio, um lugar de esperança, um lugar de paz na presença do nosso Deus. Que seja esse lugar onde o nosso coração seja dependente do nosso Deus. Que eu diminua e que Ele apareça. Que eu me constranja com a Tua glória e o Teu amor, Senhor. Com a Tua infinita humildade, um Deus que se mostrou a cada um de nós como servo. Ensina-nos esse lugar, Senhor. O Senhor nos chamou para estarmos aqui. O nosso coração está aberto àquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Jesus. Não tem como eu entrar na presença de Deus por você. Não tem como. Porque Jesus deu um basta nisso. Antes era necessário o sacerdote se apresentar diante de Deus para o povo. Quando Jesus veio, Ele aboliu toda essa condição tão terrena, tão natural, de dependermos dos homens para nos aproximarmos do nosso Pai. Não mais. Você tem a mesma condição de entrar na presença do seu Deus. Para de colocar toda a sua expectativa nos homens, nas orações de outros. Entra para a presença do seu Deus confiante de que Ele te ouve, que Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Ele conhece cada sentimento que se passa no seu coração quando você está diante das pessoas que te ofenderam. Ele foi ofendido, ele foi injustiçado. Ele sofreu o que de pior um ser humano poderia sofrer aqui nessa terra. Para te dar uma nova condição hoje, de quando você for ofendido, você perdoar, você não dar crédito à ofensa e caminhar livre, com os seus olhos fixos no seu Pai, que tem um propósito para a sua vida que somente você pode cumprir. Não é quem está do seu lado que vai cumprir o propósito que Deus chamou você para cumprir. Por que você está abrindo mão do propósito de Deus na sua vida por causa das pessoas? Quando você estiver diante de Deus, toda a sua vida estará exposta. Ali, não tem como esconder nada, não vai ter como a gente culpar ninguém, não vai ter como, irmãos, não vai ter como. Você culpar o outro porque você deixou de cumprir o propósito de Deus na sua vida, não vai existir esse lugar. Esse lugar é de uma ilusão mentirosa, de uma religião que fala que os outros é que vão dar contas da sua vida. É mentira, é você que vai dar conta da sua vida diante de Deus. A responsabilidade é pessoal. Para de carregar a responsabilidade dos outros, do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa, de quem quer que seja. Anda livre na presença do seu Deus. O que te torna aceitável na presença do seu Deus é o sangue de Jesus Cristo, que te purifica de todo pecado, de toda injustiça. De toda injustiça que as pessoas fazem com os lábios.
toda discórdia, toda contenda. Em nome de Jesus, vive em outro lugar, irmão. Vive em outro lugar, se compadeça daquele que está sendo injustiçado. Para de contribuir com aquilo que desagrada o seu Deus, que o coração de Deus entra nesse lugar de quebrantamento por causa daquele que está sendo injustiçado, com palavras dos outros. Em nome de Jesus, vamos amadurecer. Nós precisamos de um amadurecimento. O povo não aguenta mais, o povo do mundo não aguenta mais. Uma igreja que é criança, que não sabe proceder diante das situações, que tem um procedimento pior do que a pessoa que não tem Jesus. Vamos nos levantar na força do nosso Deus, no amor dele que sara os nossos corações. Em nome de Jesus, nós temos uma condição muito superior à condição conquistada pelo sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, vamos nos desapegar das coisas desse mundo, das pessoas que exercem tanto domínio sobre a sua vida. Qualquer coisa que fala, você já está lá para baixo. Qualquer coisa que fala já te convence a você desagradar o seu Deus por causa dos outros. Quantas situações as pessoas nos decepcionam tanto, 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 quando nós mais precisamos. As pessoas viram as costas para nós. Isso é para te mostrar que a sua confiança tem que estar no seu Deus. O seu coração tem que ser exclusivo dele. Você é propriedade exclusiva dele. Você não pertence a homem nenhum nessa terra. Nós não somos donos de vocês. Pastores que são donos das ovelhas. Que vergonha para a igreja. O único propósito da igreja tem que ser aproximar as pessoas do único pastor. Aquele que nos salva, aquele que tem nas mãos dele o sangue que foi derramado como um preço de uma vida. Ninguém vai dar o sangue derramado por você, por isso você não pertence às pessoas. Você pertence ao seu Deus, tenha consciência disso. Nós te amamos, Jesus. Quando a igreja te ensina a depender dos homens, ela está falhando e falhando feio. Foge disso, foge desse tipo de ensino. Foge disso. Foge disso. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, nos levantamos nesses últimos tempos como uma igreja dependente do nosso único pastor, daquele que sonda os nossos corações e os nossos pensamentos e que nos guia por um caminho eterno, onde as pessoas verão a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem, por causa do amor que nós experimentamos e que nós demonstramos nas atitudes do nosso dia a dia, quando estamos diante das pessoas. Manifestamos o reino de Deus, o mesmo reino de Deus que Jesus manifestou quando esteve aqui nessa terra. Um reino de amor, um reino de paz, um reino de refrigério, um reino de cura, um reino de libertação. Nós somos livres para podermos andar nesse lugar. Por isso nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Dependemos da tua presença em tudo. Sem o Senhor nós nada podemos fazer, Senhor. Nós nada podemos fazer. Não conseguimos estar diante daqueles que nos decepcionam sem sentimento algum, Senhor. Mas com teu amor em nós, com a tua força em nós e com teu Espírito em nós, tudo podemos. Porque é o Senhor que nos fortalece, Senhor. Até aquele dia onde o Senhor nos tomará. E nós vamos estar para sempre com o Senhor. Nesse lugar onde não haverá choro, não haverá lágrimas, não haverá aflição, não haverá sofrimento, não haverá falta de nada. Falta de nada, falta de nada.
O nosso Deus já providenciou esse lugar. Pela nova e maravilhosa e bendita aliança, pelo preço do sangue dele, ele nos comprou. Nós pertencemos ao nosso amado. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus.